O adjunto nominal pode ser dividido em duas categorias: os adjuntos nominais determinantes e os modificadores. Os determinantes são eles, artigos, numerais e pronomes. Os modificadores, os adjetivos e as locuções adjetivas. Mas por que esse nome, modificador? E olha que tem banca que está fazendo muito isso, hein? O termo tal tem função determinante, o termo tal tem função modificadora. Fique atento aí para quem tem função determinante, quem tem função modificadora, se ligue nessa história. Função determinante, por quê? Porque ele especifica, determina. A função modificadora altera completamente o papel, a função do termo em relação ao substantivo. Vou dar um exemplo. Homem alto, homem baixo. Mais modificador do que isso, hein? Homem gordo, homem magro. Entende agora? O adjetivo ele cumpre essa função. O próximo termo aí na letra B de bola é o adjunto adverbial. Gente, adjunto adverbial é sempre um advérbio. É facílimo, simples, não se complique não. O adjunto adverbial é sempre um advérbio. Qualquer advérbio ou uma locução adverbial. Vou dar um exemplo simples. Não é advérbio de negação? Advérbio de negação. Pronto, é a mesma leseira. Se não é advérbio de negação, eu também posso chamá-lo de adjunto adverbial de negação. Muito, vá, você agora. Muito é advérbio de quê? Exatamente, muito, advérbio de intensidade. Se o muito é advérbio de intensidade, eu também posso chamá-lo de quê? Vá, você. Bora? Se muito é advérbio de intensidade, eu posso chamar de quê, morgados? Vai, morgado, vai, morgação, acorda, menino, acorda, vá, acorda, vá. Hã? Beleza, acorde, viu? Se muito é advérbio de intensidade, eu também posso chamá-lo de adjunto adverbial de intensidade. Ontem, vai, ontem, advérbio de quê? Ontem, advérbio de tempo. Se ontem é advérbio de tempo, eu também posso chamá-lo de quê? Diga, adjunto adverbial de tempo. Não é fácil? Não tem o que fazer. Adjunto adverbial é sempre um advérbio, ou então qualquer palavra com valor adverbial. Certo? Beleza? A próxima, complemento nominal. Esse bicho pega, olha. Quando a gente fala em complemento nominal, é o complemento preposicionado de um termo, de um nome, que é sempre asa. A dica. Asa, advérbio, substantivo, adjetivo. O nome é sempre um advérbio, um substantivo ou um adjetivo. Asa. Complemento nominal completa o sentido de asa, de um termo que exige preposição e é sempre um advérbio, substantivo ou adjetivo. Anote isso aí, certo? Predicativo do objeto. Predicativo, está dizendo os dois, né? Sujeito e objeto. Estou vendo aqui, letra D e letra E. Pronto. O predicativo. Pessoal, predicativo, presta atenção na palavra. Predicativo. Predicado, adjetivo. Predicativo. É um predicado no adjetivo. É um adjetivo que faz parte do predicado e não do sujeito. É um adjetivo geralmente após o verbo, mas é um adjetivo do predicado. Percebeu? Predicativo é um adjetivo no predicado. Tá, mas e aí? É um adjetivo no predicado? Mas como assim? De que forma? Quando você fala adjetivo do predicado, massa, predicativo. Entenda, adjetivo geralmente após o verbo. Predicativo é o quê? Adjetivo após o verbo. Adjetivo após o verbo. Numa frase na ordem direta. Vou dar dois exemplos. Cláudia é feliz. Quando eu digo Cláudia é feliz, Cláudia é o sujeito, é o verbo. Feliz não é adjetivo, não é qualidade? Feliz é uma qualidade, é um adjetivo que está depois do verbo. Se refere ao sujeito, Cláudia. Se é um adjetivo e trata do sujeito, ele é predicativo do sujeito. É fácil. Adjetivo após verbo, adjetivo do predicado, que fala sobre o sujeito. Só tem esses dois tipos, só existem esses dois tipos aí. Predicativo do sujeito e do objeto. Vamos só lembrar, você está aí fazendo questões, acelerando, para você não perder muito tempo procurando a gramática, tentando entender aquela doidice lá. Se eu disser, ele parece pensativo. Ele parece pensativo. Pensativo, ó, quem é o verbo? Vá, você, vá. Quem é o verbo? Parece. Ele parece pensativo, o verbo parece. Depois de parece, tem algum adjetivo aí? Tem ou não tem? Alguma qualidade? O que você acha? Tem. Se pensativo é um adjetivo após o verbo, um adjetivo do predicado. Predicativo. Só existem dois tipos, sujeito e objeto. Quem é que está pensativo? Quem é que parece pensativo? Ele. Ele é o que da frase? Sujeito. Se o pensativo é a qualidade do ele, que é o sujeito, eu tenho o predicativo do sujeito. Agora, se esse adjetivo se referir ao objeto, se ele não falar a respeito do sujeito, aí é fácil. Aí você tem o predicativo do objeto. Percebeu?
Aí você tem, por exemplo, Fernanda comprou livros novos. Fernanda comprou livros novos. Veja, Fernanda comprou os novos. Perceba, esse novos aí é um adjetivo. Fernanda novos ou livros novos? Percebeu? Então, esse novos se refere a livros, que é o complemento do verbo comprar. Então, de uma forma ou de outra, eu posso colocar aí como predicativo do objeto. Eles acharam a prova fácil. Eles acharam a prova facílima, fácil. Acharam-na, eles a acharam fácil. Note, eu não posso, o adjetivo na forma predicativa, quando é predicativo do objeto, ele geralmente é autônomo, ele fica independente aí. Por mais que eu transforme o objeto num pronome, o predicativo continua de fora. Então, é uma qualidade que eu dou ao objeto e não mais ao sujeito. Veja a frase agora. Olha aí. Olha a frase. O Estado pode considerar desnecessária a tradução dos documentos. Vamos colocar na ordem direta. O Estado pode considerar a tradução dos documentos desnecessária. Pode considerá-la, quem? A tradução dos documentos? Desnecessária. O Estado pode considerá-la desnecessária. O verbo é considerar, claro. Percebeu? É considerar. Mas ele, sujeito, verbo, complemento. A tradução dos documentos é o objeto direto. O que é desnecessário? É o Estado, que é o sujeito, ou a tradução, que é o objeto. Entendeu agora? Então, desnecessária se refere aí ao objeto tradução. Se refere ao objeto tradução. Se ele está se referindo ao objeto tradução, claro, desnecessária aí é adjetivo, certamente, e é um predicativo do objeto. Resposta certa, letra D de dado. Mas veja, se é adjetivo, não pode ser adjunta nominal, não. Nesse caso, não, porque eu estou fazendo parte do predicado, ele está se referindo ao objeto desse predicado. A tradução dos documentos é o objeto direto desse contexto todo aqui. Então, a resposta certa realmente é a letra D de dado. Ok, gente? Beleza? Vamos lá, avançando aí. Questão de número 14. Mais um trecho gigante. A respeito do trecho acima, analise os itens a seguir. Vamos lá. Beber uma aguinha aqui. Vamos lá. A expressão em vez de, olha só. A expressão em vez de não poderia ser substituída no trecho por ao invés de. Vamos ver a diferença desses dois? Em vez de significa no lugar de. No lugar de. Ao invés de também é locução prepositiva, né? Termina com a preposição de, né? É uma locução prepositiva. E significa ao contrário de, o inverso de, o oposto de. Veja a diferença. Na expressão em vez de, não existe uma relação de oposição, de contraste. Não existe. Ao invés de, sim. Em vez, você. Em vez, lembra? Em vez ou batata doce? Claro, óbvio, né? Ululante. Ao invés de, é o contrário de. Ele diz que em vez de não pode ser substituído por em vez. Pessoal, é só observar. É só procurar o trecho aí. Concluída a fusão dos mercados, em vez de rumar para a integração política e tal, a Europa faz integração em um utensílio da exclusão. Em vez de integrar e consolidar esse modelo de união e tal, ela utiliza a exclusão. Percebeu? Ao invés de unir, ela exclui. Então, eles não poderia ser substituído por ao invés. Mentira. Ocorre uma relação opositiva aqui, contrastiva. Existe um contraste aqui. Então, em vez de é uma coisa, em vez de é outra, totalmente diferente. Percebeu? Falso. Mas eu não posso substituir? Pode, claro que pode. Existe uma relação opositiva, são duas coisas distintas. Mas esse em vez aqui pode ser usado no lugar de em vez. Resumindo, em vez você usa para tudo, para qualquer coisa. No lugar de, beleza. Em vez, só para contrário. Como existe uma relação de contraste aqui, eu também poderia utilizar em vez. 2. Ocorre alteração gramatical ou semântica ao se substituir claro está por está claro. Pessoal, claro está claro, no contexto da frase aí, claro está que Bruxelas não pode evitar, está claro que Bruxelas
não há nenhuma alteração, nem gramatical e nem semântica. Sobretudo semântica, de sentido, né, significado. Não houve nenhuma alteração de sentido aí. Pode ter certeza, é falso, falso mesmo. Ok? Eu mantenho a mesma história. Eu só optei pela alteração da ordem aqui, mas não interfere em nada no valor semântico, no sentido apresentado pelo trecho. Vamos lá. 3. Não ocorre alteração gramatical ou semântica, olha só. Não ocorre alteração gramatical ou semântica ao se substituir certos estados por estados certos. Bom, aqui já muda completamente. Mas por que muda? Pessoal, olha só. Aqui eu tenho certos estados com função de pronome indefinido, né? E estados certos com função adjetiva. Olha só a diferença, né? Certas pessoas não gostam disso. Quando eu digo certas pessoas, algumas pessoas. Eu faço uma referência indeterminada, aproximada aí. Ele contratou as pessoas certas. Percebeu a diferença? Ele contratou as pessoas certas, as pessoas adequadas, precisas, competentes. A função é adjetiva, é completamente diferente. Eu posso usar, por exemplo, outras formas pronominais, né? Se eu usar, por exemplo, alguma, né? Alguma lembrança restou daquele amor. Veja. Quando eu digo alguma lembrança restou daquele amor, eu estou afirmando. O alguma está sendo usado antes de lembrança com valor afirmativo. Alguma lembrança restou. Mas se eu disser assim, lembrança alguma restou daquele amor. Veja, lembrança alguma restou daquele amor. Nenhuma lembrança. O simples fato de eu pegar o alguma e colocar para depois da palavra lembrança já caracterizou tudo. Lembrança alguma restou, aí você já percebe claramente isso aí. Essa mudança, essa diferença. Certo? Então a mudança de posição, claro, interfere sim do ponto de vista semântico, no valor semântico aí. Quando ele diz certos estados, estados certos, veja a frase. Aí ele coloca aí. Evitar a deriva à direita de certos estados, de alguns estados. Valor indefinido. E não à direita de estados certos. Ele está dizendo que não ocorre alteração. Mentira. Ocorre sim, seguramente ocorre. Certo? Então todas as proposições são falsas. Todas. A resposta certa aí, claro, letra C. Nenhum item está correto. Já é? Questão 14, portanto, letra C. Vamos lá. Próxima questão, a questão mais objetiva, né? Assinale a alternativa em que o termo tenha sido acentuado seguindo regra distinta dos demais. Muito comum, né? As gramáticas trazem muitas questões assim também. Difíceis. Tem acento ou não tem? Tem. É oxítono ou paroxítono? Paroxítono. E qual a regra? Acentuam-se as paroxítonas terminadas em ditongo. Mas não é ditongo crescente? Não, aqui é decrescente, né? Difíceis. Mas eu aprendi que a regra é assim. Acentuam-se paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Ditongo crescente, ditongo crescente. Gente, olha só. Não existe na língua portuguesa um vocábulo paroxítona terminado em ditongo que não seja acentuado. Então começa por aí. Então não adianta você tentar decorar aquela história. Acentuam-se paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Acentuam-se paroxítonas terminadas em ditongo. Se ele é crescente, decrescente, oral, nasal, o escambau, não interessa. Paroxítona terminada em ditongo será sempre acentuado. Se você é série, história, miséria, inócuo, essas palavras são exemplos claros de paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Você tem tom crescente mesmo, paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Como é que é essa história mesmo, Marcelo, de crescente, decrescente? Crescente será quando a semivogal, u ou i, falado ou escrito, vier antes da vogal. Série, o i vem antes do e. A semivogal i vem antes da vogal. Então, de tom crescente. Miséria, a semivogal i vem antes da vogal a. Então, você tem novamente de tom crescente. Agora, se eu disser, por exemplo, jockey. Na palavra jockey, eu tenho jockey, agudo no o. Key, o e vem antes do i. Então, nesse contexto agora, o e, que é a vogal, vem primeiro. A semivogal vem depois. Nesse contexto agora, eu tenho um ditongo decrescente. Percebeu? Pônei. Na palavra pônei, a mesma coisa, circunflexo no o. Mas é paroxítono terminado em ditongo decrescente. Então, cuidado para não ficar decorando essas coisas, pensando que a regra é só essa, só existe assim. Se liga nesse negócio, certo? Acompanhe aí. Olha só. Difíceis, paroxítono terminado em ditongo decrescente. Próprio, paroxítono terminado em ditongo de novo. Ditongo agora crescente. Percebeu como tem problema? A regra é paroxítono terminado em ditongo. Se é crescente, decrescente, não importa.
Consequências, agora sem trema, né? Depois de 2009. Paroxítono ternato de tongo, solidários também. A resposta certa, clara e concluída. E qual é a regra de concluída, para a gente concluir essa aula? Acentua-se o I tônico do hiato quando sozinho na sílaba ou seguido de S. Nesse caso, o I ou U, né? Concluir dá. Esse I é sozinho. Acentua-se o I tônico dos hiatos quando sozinhos na sílaba ou seguido de S. Regra completamente distinta aí das demais. Fechado? Tranquilo? Próxima aula a gente avança. Até lá.